A paz do Senhor Jesus, nós chegamos à lição 7 desse trimestre em que nós estamos estudando a carta de Gálatas, carta de Paulo aos irmãos da Galácia. A liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta que é muito gostosa, muito bonita, tem mensagens, tem versículos muito interessantes, muito importantes para a nossa fé. E também, assim como Romanos, ela trata quase dos mesmos assuntos de Romanos. Então, do mesmo jeito que os reformados, a reforma protestante valorizou muito Romanos por ter uma mensagem essencial, por ser a explicação do Evangelho, aqui em Gálatas nós também temos essa explicação do Evangelho. Então, vamos agora prosseguir o nosso estudo para o capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido o testemunho anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, não há porém da promessa. Já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade e que a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? A promessa de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, Paulo, ele está combatendo algumas heresias que foram pregadas aos irmãos da Galácia. Heresia essa que atacava as bases da nossa fé, do que nós recebemos de Deus, da salvação que é por meio da fé, que o próprio Cristo nos ofereceu. Então essas heresias afetavam o cerne, o principal, o coração do Evangelho. Então Paulo, ele combate, e agora aqui nós estamos em um dos argumentos que Paulo refere à importância da promessa em detrimento da lei. Nós veremos que no momento nenhum Paulo deprecia a lei como se fosse algo desprezível. Mas o argumento dele é que a lei está sujeita à promessa original que foi feita a Abraão. Na aula passada nós vimos sobre essa promessa original que foi feita a Abraão. Todas as famílias, todas as pessoas, todos os povos serão benditos por meio de ti. Isso é o que é dito para Abraão. Então, na lição de hoje, nós vamos abordar um pouco mais desse pacto que foi feito com Deus antes da lei. Com Abraão foi feito esse pacto. Compreender que a lei não invalida a promessa de Deus. Então, a lei, o que é essa lei? O que Moisés foi inspirado para escrever. O livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles detalham um pouco melhor quais são esses 613 preceitos da lei.
Mas essa lei não invalida a promessa. Então isso é uma coisa muito interessante, né? E quem são os verdadeiros filhos de Deus? Né? Porque é muito fácil nós dizermos que todos são filhos de Deus. Mas será que a Bíblia chama todos de filhos de Deus? Então vamos seguir para o nosso primeiro tópico. O pacto de Deus anterior à lei. Paulo se vale de uma linguagem jurídica para mostrar aos Gálatas a importância da promessa de Deus. Então, essa promessa, essa linguagem jurídica, Paulo não inventou do nada. Ele não acordou e simplesmente falou: agora eu vou usar uma analogia jurídica para falar da promessa de Deus. Na verdade, o pacto feito entre Deus e Abraão, eles tinham uma conotação jurídica de um pacto de sangue que era feito naquela época entre duas pessoas para selar aquele pacto. Um animal era morto e sangue era derramado, né? Algumas culturas um pouco mais violentas, elas poderiam usar sangue humano para selar esse pacto entre duas pessoas. Posteriormente, nós vemos que o livro de Deuteronômio, ele também possui uma estrutura jurídica, que naquela época um senhor, ou seja, um soberano, fazia com os seus servos, como se fosse uma espécie de contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço ou alguma coisa, algum contrato nesse sentido, entre duas partes, uma que propõe e a outra que aceita o que é proposto, né? Então, o livro de Deuteronômio tem essa estrutura jurídica. Então, Paulo não criou essa analogia do nada. Ele está olhando para o Antigo Testamento, ele está interpretando o que é dito no Antigo Testamento, né? Na verdade, todos os apóstolos estão fazendo isso. Por isso, a interpretação correta do Antigo Testamento é a que está no Novo. É isso que os apóstolos estão fazendo. Estão interpretando o Antigo Testamento, inspirados por Deus, recebendo uma inspiração divina e inerrante para escrever a interpretação correta e perfeita do Antigo Testamento. Então, Deus fez promessas a Abraão, e destacamos aqui que ele seria pai de uma grande nação, pelo que vemos ao longo da revelação divina. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus faz essa revelação a Abraão, Deus faz essa promessa a Abraão, ele ser bendito no Senhor. E esse pacto que é selado tem essa estrutura jurídica, né? Não que Paulo inventou, mas que isso tem por si só, né? E por mais que a herança possa ser regulamentada por uma lei, ou seja, por mais que uma lei defina as regras para que a herança possa ser dada ou recebida, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento depois do testador ter falecido. O que isso significa? Está aí no nosso primeiro tópico. Deus fez uma aliança, um testamento junto com Abraão. Em ti bendirei todas as famílias da terra. Qual a consequência disso? Abraão vive pela fé, porque ele crê nisso. Ele é justificado por essa fé. Abraão crê e é justificado por causa disso. E passa a ser o pai da fé. Então, as coisas que ele faz porque existiu uma lei. Ele faz pela fé, pelo relacionamento que ele tem com Deus. Então ele não sacrifica o seu filho, ele não leva Isaac para ser sacrificado, porque existia uma lei que todos os pais deveriam sacrificar o filho primogênito. Mas ele leva pela fé de que Deus tinha falado com ele, tinha pedido que ele fizesse aquilo, embora aquilo não é coerente com o que se entende de Deus,
mas é uma coisa que Abraão faz pela fé, mesmo que não exista lei, mesmo que não seja um padrão Deus ficar pedindo sacrifícios humanos, e crendo que a promessa de Deus seria cumprida independente de qualquer coisa. Por isso ele fala, Deus pode ainda das cinzas restaurar esse Isaac, que ele é o filho da promessa. Eu creio, estou vivendo pela promessa. Quando é dada a lei, ela não invalida esse testamento, ela não invalida essa promessa. Moisés não chegou ao povo e falou: agora a promessa de Abraão, Isaac e Jacó passou, está inválida, e eu vou trazer um novo sistema totalmente contrário ao que houve antes. Moisés não faz isso. Nós não vemos nada parecido com isso. Na verdade, nós vemos sempre uma reafirmação do que é a lei, ou uma reafirmação de que nós estamos aqui pela promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós estamos aqui por causa dessa promessa. Nós estamos sendo formados como um povo por causa da promessa. Então, consequentemente, a interpretação correta da lei é: a lei existe em decorrência da promessa. E aí Paulo lhe dá uma explicação maravilhosa acerca do que é então a lei. Versículo 19 do capítulo 3. Vamos ler novamente. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, para que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Olha só, essa explicação é maravilhosa de Paulo. Que ele está dizendo: olha, a lei por si só, ela não é a promessa. A lei por si só, ela não substitui a promessa. Ela não é um novo pacto que Deus fez com Moisés. Anulou o de Abraão, de Isaac, de Jacó, e fez um novo com Moisés. Não é isso que está sendo feito. Na verdade, em nenhum lugar é dito isso no Antigo Testamento. E aí ele fala: a lei foi ordenada por causa das transgressões, e não para ser por si só uma promessa. Existe a promessa feita a Abraão, e aí depois existe a lei, que ela é dada por causa da transgressão. Ela mostra, ela enfatiza que existe essa transgressão, e ela aponta para uma promessa. Certo? Esse é o propósito da lei. Então, a lei existe por causa da transgressão. De certa forma, a lei de Moisés não pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa. A lei pode ser comparada a isso. Ela não pode limpar a imagem. O que isso quer dizer? A lei mostra a situação. A lei evidencia que existe pecado. Ela evidencia a necessidade de um redentor. Ela evidencia que nós não somos bons por natureza. Ela evidencia que nós somos dignos de condenação. Esse é o propósito da lei. Ela mostra, ela esclarece o que de fato acontece. O que acontece? Nós somos pecadores. Nós somos dignos de condenação. Nós precisamos que alguém nos resgate dessa situação.
nos liberte do corpo dessa morte. A lei mostrava quem a pessoa era, mas não podia mudar a pessoa. Os espelhos não mudam a aparência das pessoas. Eles refletem, eles mostram quem elas eram, quem elas de fato são. Esse é o objetivo da lei. Então ela não é uma promessa por si só. Ela existe por causa da transgressão, para mostrar, para apontar, para evidenciar que existe a transgressão, existe a condenação, existe esse problema que precisa ser resolvido. Como sabemos, a lei apontava o pecado. Ela, de certa forma, restringia a maldade. E nos é dito que ela existia por conta das transgressões. É isso que Paulo fala, claramente. Então, esse é o objetivo da lei. Não ser uma promessa por si só, não anular a promessa de Abraão, mas ela mostrar que, olha, existe a promessa que Deus dá gratuitamente, mas você não merece essa promessa. Você precisa que alguém faça alguma coisa para te resgatar dessa situação aí que você está. Então, esse é o tópico 1, né? Que com isso nós entendemos que o pacto de Deus é anterior à lei. Agora vamos para o tópico 2, que é a lei não invalida a promessa de Deus. A lei não é contra a promessa de Deus, é isso que nós estamos falando desde o início. E é estranho imaginar que Deus fez um pacto com Abraão e 400 anos depois ele mudou totalmente o pacto. Ele anulou um e colocou outro, fazendo uma lei para os descendentes de Abraão e mudando os termos antes que foram acertados. Vamos continuar nessa analogia jurídica. Você tem um pacto que é feito com Abraão, reafirmado, ou uma palavra mais formal, ratificado. Quando você reafirma o que é feito, Deus falou, ratificou novamente. Né? Então, essa é a promessa feita a Abraão. E aí, Deus não muda, Deus não se arrepende, mas como que 400 anos depois ele anula a promessa que ele fez e reafirmou várias vezes? Ou fez e ratificou várias vezes. Então, Paulo explica que a lei não está anulando a promessa feita a Abraão. Os mandamentos feitos, os mandamentos que Moisés foi inspirado por Deus a fazer, eles não estão anulando a promessa. E ao longo de todo o Pentateuco, nós vemos essa reafirmação de que nós estamos aqui porque Deus falou com Abraão, porque Deus fez a promessa, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele nos tirou do Egito, ou ele nos formou uma nação. E aqui nós estamos. Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Então, tudo está debaixo do pecado. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Isso é o que Paulo fala em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Nós vemos. A Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Não que ela criou o pecado, mas ela demonstrou, evidenciou. Oficialmente, não existe mais argumento para dizer que não existe pecado, ou que ninguém recebeu revelação de nada. A salvação é uma dádiva, não uma dívida que tenha que ser paga pelo esforço humano. Né? Então, isso é uma coisa que Paulo fala várias vezes. Não é dom de vós para que ninguém se glorie. Não é alcançada por obras, tanto porque nossas obras não são perfeitas e não conseguem pagar essa dívida eterna, como também
Não é pelas obras, porque ninguém pode se gloriar de dizer que Deus deve a salvação a nós, que Deus deve alguma coisa para nós, né? Então, essa exigência seria uma tentativa de imaginar que Deus está no mesmo patamar que nós, para nós negociarmos com Ele, para nós entendermos que existe uma contraprestação. Eu fiz algo e Deus deve responder de outra forma. As religiões antigas, por isso que eles tinham o Deus da colheita, que eu vou fazer uma oferenda e ele obrigatoriamente tem que abençoar minha colheita. O Deus da chuva, o Deus do mar, eu tenho que fazer, vou fazer uma oferenda, ele obrigatoriamente tem que proteger a minha viagem no mar. O Deus da terra, o Deus da fertilidade, obrigatoriamente ele tem que fazer a minha família ser mais fértil, né? Então, essa lógica existia em todas as religiões politeístas, né? Em todas as religiões que acreditam de vários deuses, tem essa lógica. Eu entrego uma oferenda e aí esse Deus específico, ele tem que responder de certa forma. Tem um jeito certo de responder, né? Então, é uma relação de negociação, né? Eu estou olhando para alguém que eu tenho mesmo capacidade de negociar com ele, né? Então, todas as religiões que acreditam em vários deuses, elas trabalham com essa lógica. Essa lógica não existe na Bíblia. Nunca existiu essa lógica. Nos próximos capítulos nós vamos ver a utilidade das nossas obras. Que as nossas obras, elas demonstram a salvação que foi feita. Elas demonstram a imagem de Cristo que é criada em nós. Elas glorificam a Deus. Elas servem de nós fazermos isso em gratidão a Deus. Que eu amo a Deus, tanto que eu demonstro isso amando o meu próximo. Eu amo tanto a Deus que eu demonstro isso mudando a minha vida, né? Então, não que a minha obra conquista algo, mas que a minha obra demonstra algo que já foi conquistado por Cristo, né? E aí, por fim, nesse tópico, segundo tópico da nossa lição de hoje, a lei como um aio. E essa analogia é maravilhosa. Essa analogia é esclarecedora quando nós sabemos o que significa um aio, né? A lei agia como um tutor. E ela ensinava, conduzia no caminho, mas também tolhia a liberdade. Controlava a liberdade. Como um batedor militar, que conduz uma autoridade até o seu destino. O aio assim agia. Ou seja, conduz. Ela tem um propósito. A lei não foi dada à toa. Ela tem um propósito. E ela cumpriu seu propósito. O Antigo Testamento não mostra uma promessa que falhou. Embora nós entendemos que o povo foi chamado para ser uma nação sacerdotal e eles não cumpriram essa função, nós não dizemos que o Antigo Testamento mostra uma tentativa que falhou. O Antigo Testamento mostra uma preparação para o cumprimento da promessa de Deus. Nesse sentido, nós não olhamos para a lei como se nós estivéssemos olhando para algo que falhou. Uma tentativa, um teste de Deus que falhou. É algo que cumpriu a sua função de conduzir até Jesus. Estávamos todos aqui, a lei nos pegou pelas mãos, nos conduziu no caminho até Cristo vir. Então, Cristo vindo, ele cumpre a lei e a lei cumpre o seu propósito. Deus cumpre a lei e a lei cumpre o seu propósito, né? De forma que ela nunca foi o propósito da salvação. Ela nunca foi um meio para adquirir a salvação, mas ela foi aquilo que nos conduziu até aquele que conquista a salvação por nós. Por isso, Paulo usa essa expressão dela sendo um aio, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que ajuda. A lei de Moisés não é adversária
à graça de Deus. Na prática, ela conduz até a graça de Deus. Até porque Abraão não fez algo para merecer a promessa. Ele recebeu, ele creu e, consequentemente, ele agiu conforme o que ele creu. Ele agiu demonstrando que, de fato, ele creu. Então, é isso que acontece com Abraão. Abraão, ele não primeiro levantou, fez algo para merecer que Deus escolhesse ele e a descendência dele para, por meio dessa descendência, bendizer todas as famílias da terra. Isso é uma coisa importante. Agora vamos ao nosso terceiro tópico, terceiro e último. Os verdadeiros filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Ouvimos alguns dizer, nos nossos tempos, pessoas de outras religiões dizendo que todos são filhos de Deus. Mas será que a Bíblia ensina que todos são filhos de Deus? Será que a Bíblia ensina que todos são filhos ou que somos criaturas que podem se tornar filhos? Que é a doutrina da adoção que nós vemos no Novo Testamento. Nós não éramos filhos, mas fomos adotados por meio do sacrifício de Cristo. Entramos na herança de Cristo. Somos filhos de Deus pela fé. O que nos faz ser filhos de Deus é a fé em Cristo Jesus. Porque o ato que ele cumpre de se sacrificar nos abre essa porta para sermos adotados e tidos como filhos de Deus. O que faz que sejamos feitos filhos de Deus não é a observância da lei. Não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus. É possível que os requisitos da mensagem dos judaizantes estejam sendo ensinados nos nossos dias, quando se exige que uma pessoa cumpra uma série de preceitos para que possa ser abençoada ou salva. Quando nós estudamos a história da igreja, facilmente conseguimos identificar os momentos no passado em que isso foi ensinado. Por exemplo, quando a instituição católica romana medieval vendia uma bula que com dinheiro você poderia comprar o perdão do pecado. Seja o seu ou seja o de alguém que já morreu. Então é muito fácil nós olharmos para a história e identificarmos isso. Mas precisamos olhar para o nosso período também. Para todos aqueles que vendem uma ideia de que você faz algo, cumpre algo para merecer a salvação. Ou você cumpre uma coisa, você seja algum dispêndio financeiro, ou algum desembolso financeiro, ou seja, alguma coisa que você faz com a sua própria vida. Você cumpre aquilo para ser merecedor de algo em troca. Então, isso sim é contrário. Até porque, apesar de eles receberam a lei pela graça de Deus, eles não receberam a lei porque mereceram. Receberam a lei pela graça de Deus também. Então, nessa circunstância, nessa condição que Paulo fala, olha, agora não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea, não há servo nem livre, porque todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Todos nós, pela fé em Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus, pela adoção que nós fomos recebidos como filhos de Deus, pela adoção que foi feita pelos méritos de Cristo Jesus. Não pela rosa ungida, ou pelo sal grosso, ou pela guarda do sábado, ou pela guarda de 600 mandamentos,
ou pela guarda de um ritual específico, não porque nós andamos com a Bíblia ou porque nós amarramos no nosso pescoço um símbolo específico, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Somos descendentes de Abraão pela fé. A promessa de Deus se cumpre em nossa vida por Cristo Jesus. Abraão recebeu a promessa pela fé e Cristo cumpriu a promessa pelo seu sangue. E dessa forma, nós somos feitos filhos de Deus. Somos descendentes, herdeiros dessa promessa. A salvação é esse presente de Deus. É essa herança que nós recebemos pela fé. Pela fé, somos justificados como Abraão foi. Pela fé, somos santificados, somos justificados e somos adotados na família de Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.